Olá, olá! Vamos à faixa 3.5 da parte 3, permissão. Categorizações. Alguém me disse no outro dia: você afirma que podemos todos ser criativos, mas as pessoas não têm talentos e habilidades inatas completamente diferentes? Tudo bem, todos podemos fazer algum tipo de arte, mas somente alguns de nós podemos ser realmente excelentes, certo? Não sei. E honestamente, nem quero saber. Nem sequer me dou ao trabalho de pensar na diferença entre a arte superior e a inferior. Sou capaz de pegar no sono e dormir com a cara no prato de jantar se alguém começa a discursar sobre a distinção acadêmica entre a verdadeira maestria e a mera técnica. Certamente não quero jamais declarar com confiança que esta pessoa está destinada a se tornar um artista importante, enquanto aquela outra deveria desistir. Como posso saber? Como pode alguém saber? É tudo muito subjetivo. E de qualquer forma, a vida já me surpreendeu muitas vezes nessa área. Por outro lado, já conheci pessoas brilhantes que não criaram absolutamente nada com seus talentos. Por outro, há pessoas por quem não dei nada, em uma atitude arrogante, e que mais tarde me comoveram com a majestade e a beleza de seus trabalhos. Isso foi para mim uma lição de humildade e me ensinou a não julgar o potencial dos outros nem descartar ninguém. Então, imploro que não se preocupe com essas definições e distinções, tá bem? Elas só o deixarão deprimido e perturbado. E precisamos que você esteja o mais leve e despreocupado possível para continuar criando. Quer você se considere brilhante ou um zero à esquerda, faça o que precisa fazer e compartilhe-o com o mundo. Deixe que os outros o categorizem como quiserem. E pode ter certeza de que o farão, pois é isso que as pessoas gostam de fazer. Na verdade, a categorização é algo que as pessoas precisam fazer para se sentirem mais tranquilas, para sentir que estão dando algum tipo de ordem ao caos da existência. Sendo assim, as pessoas vão enquadrá-lo em todo tipo de categorias. Vão chamá-lo de gênio, fraude, amador, impostor, aspirante, ultrapassado, supérfluo, estrela em ascensão ou mestre da reinvenção. Podem elogiá-lo ou depreciá-lo. Podem dizer que você não passa de um mero escritor de um gênero só, de um mero ilustrador de livros infantis, de um mero fotógrafo comercial, de um mero ator de teatro amador, de um mero cozinheiro doméstico, de um mero músico de fim de semana, de um mero artesão, de um mero pintor de paisagem ou de um mero o que quer que seja. Não importa. Deixe que as pessoas tenham suas opiniões. Mais do que isso, deixe que as pessoas sejam apaixonadas por suas opiniões, assim como eu e você somos apaixonados pelas nossas. Mas nunca se iluda a ponto de acreditar que precisa da bênção, ou mesmo da compreensão de alguém para fazer o próprio trabalho criativo. E lembre-se sempre de que os julgamentos que as pessoas fazem de você não são da sua conta. Finalmente, lembre-se de que W.C. Fields tinha a dizer a respeito disso. O importante não é como os outros o chamam, mas sim os nomes a que você responde. Aliás, nem se preocupe em responder. Continue fazendo seu trabalho. Casa dos Espelhos. Escrevi um livro que acidentalmente se tornou um enorme best-seller e durante alguns anos foi como se estivesse morando na Casa dos Espelhos de um parque de diversões. Acredite, nunca tive a intenção de escrever um best-seller. Mesmo que tentasse, não saberia como. Um bom exemplo disso é o fato de eu ter escrito 6 livros, todos com a mesma paixão e o mesmo esforço, e 5 deles decididamente não terem sido enormes best-sellers. Sem dúvida, não senti enquanto escrevia Comer, Rezar e Amar que estava produzindo o maior trabalho da minha vida ou o mais importante.
Só sabia que, para mim, escrever algo tão pessoal era diferente de tudo que já havia feito. Imaginei que as pessoas fossem zombar do livro por ser tão sincero, mas o escrevi mesmo assim, porque, por razões pessoais, precisava escrevê-lo, e também porque estava curiosa para ver se conseguiria transpor para o papel de maneira adequada minhas experiências emocionais. Nunca me ocorreu que meus pensamentos e sentimentos pudessem se cruzar de maneira tão intensa com os pensamentos e sentimentos de tantas outras pessoas. Vou lhe contar uma história para você ver como eu não tinha a menor noção, enquanto escrevi o livro, do sucesso que ele faria. Durante uma das viagens narradas em Comer, Rezar e Amar, me apaixonei por aquele brasileiro chamado Felipe, com quem agora sou casada. Em determinado momento, pouco depois do início do nosso namoro, perguntei se ele se importaria que eu escrevesse a respeito dele em minhas memórias. Bem, depende, disse ele. O que está em jogo? Nada, respondi. Acredite, ninguém lê meus livros. Mais de 12 milhões de pessoas acabaram lendo aquele livro. E porque tanta gente o leu e tanta gente discordou dele em determinado ponto, Comer, Rezar e Amar deixou de ser um livro propriamente dito e se tornou uma imensa tela na qual milhões de pessoas projetavam suas emoções mais intensas. Essas emoções iam desde ódio absoluto até adulação cega. Recebi cartas dizendo: odeio tudo a respeito de você, e outras que diziam: você escreveu minha Bíblia. Imagine se eu tivesse tentado criar uma definição de mim mesma com base em qualquer uma dessas reações. Não tentei. E essa é a única razão pela qual Comer, Rezar e Amar não me tirou do meu caminho como escritora. Graças à profunda convicção que sempre tive de que os resultados do meu trabalho não têm muito a ver comigo. Só posso me encarregar de produzir a obra em si. Já é um trabalho difícil o suficiente. Recuso-me a assumir tarefas adicionais, como tentar policiar o que os outros pensam a respeito dos meus livros depois que deixam minha escrivaninha. Além disso, me dei conta de que seria absurdo e imaturo de minha parte esperar que eu tivesse direito a uma voz, mas outras pessoas não. Se posso expressar minha verdade interior, então meus críticos também podem expressar as deles. Nada mais justo. Afinal de contas, se você se aventura a criar algo e a compartilhar sua criação com o resto do mundo, é possível que provoque acidentalmente algum tipo de reação. Esta é a ordem natural da vida, o eterno inspirar e expirar de ação e reação. Mas você definitivamente não tem controle sobre a reação, mesmo quando essa reação é pura e simplesmente bizarra. Só fazer um parênteses, eu vi esses dias um vídeo, um trecho de uma entrevista do Djavan falando que o Chechel no programa falou que, eu esqueci a palavra agora, mas que deu um prêmio, deu um prêmio que era tipo uma brincadeira, né, de mau gosto, para coisas nonsense, sei lá, coisas sem sentido. E que deu, entre aspas, esse prêmio para a música dele. Naquele trecho que fala assim: açaí guardião, zum de besouro um imã, branca é a tez da manhã. Aí ele falou que ok, que os críticos podem criticar, mas que as pessoas não podem condená-lo pela falta de cultura, entendeu? Tipo, eu não posso condenar a sua criação por uma falta de cultura minha. Ele estava falando, né? Não lembro exatas palavras, mas eu achei muito interessante. Porque ele falou, falaram que esse trecho da minha música não tem sentido, mas olha só. Aí ele fala, açaí guardião. Aí ele fala, se você perguntar para qualquer morador da região norte, né, ali Belém, as pessoas que vivem do açaí,
né? O quanto o açaí ajuda na sua economia familiar, no quanto alimenta e nutre a sua família, porque é um alimento super nutritivo, eles vão entender o que quer dizer açaí guardião. E que o zoom de besouro, ele falou, se você escuta um zoom de besouro, você logo vai olhar e vai procurar. Então ele é um imã. Quem já ouviu um zoom de besouro, né, um zzz, você vai, porque é forte, então você vai procurar o que é aquilo. Então é um imã, você vai buscar aquilo. De ouvir, você vai procurar. E que, sobre a última frase, né, que se você já acordou muito cedo e você viu, sabe, aquela penumbra branca, né, branca é a tez da manhã. Aí ele falou, o que tem disso sem sentido? Né? E eu achei muito interessante, porque aqui ela fala disso. Os críticos são livres para julgar e colocar o que eles entenderam ou não, mas eles não podem condenar um artista pela interpretação que é deles, né? A falta de cultura ou a falta de entendimento deles. Eles são livres para criticar, mas assim como o Djavan, se o Djavan disse isso, vamos, né? O mestre Djavan. Vamos também nos ater a esse ponto de vista, de que a interpretação do outro, qualquer outro que seja ele, vai de acordo com as experiências dele, e a nossa criação vai com as nossas. Assim como a gente pode se conectar a várias pessoas que se identificam, a gente vai se conectar a outros que aquilo dali é, entendeu? É algo vão, algo vazio, mas talvez esses vazios estejam dentro deles e não da gente que criou. Se faz sentido pra gente, eu vou repetir um trecho que ela falou em outro lugar, daí pra frente, que a gente leu. Se faz sentido pra você, faz, sabe? Simplesmente faz. Não para salvar ninguém, mas para se salvar. No sentido de que você criar, você trazer a sua arte, seja qual seja ela, né, o tipo de manifestação artística, é para te salvar. E vou pegar um pouco do Djavan, muitas vezes é salvar mesmo, até mesmo uma noite de sono, porque quantas vezes, enquanto você não levanta e não escreve aquela ideia, você não consegue ter paz. Então você está se salvando. Quantas vezes você não para escrever um projeto, ele não para de te buzinar, né? Então, é uma criação, é a gente dar a luz aos nossos projetos, trazer a luz. E o resultado disso a gente não sabe qual é. E comparando, né, dar a luz, porque uma outra coisa que eu vi recente, né, falando especialmente sobre mulheres, né, que a gente pode, né, na força ali de criação dos nossos úteros, não vou me ater a explicar isso, né, não sei se tem homens acompanhando aqui, mas a gente dá luz a projetos, a gente dá luz a várias coisas, a gente não só dá luz a filhos, né, nós damos luz a muitas coisas, aos nossos projetos, às nossas ideias, aos nossos objetivos, sejam eles materiais, sejam eles artísticos, mas e aí eu comparo os seus trabalhos como a um filho. Se você é mãe, pai, quando você gera uma criança, quando você dá a luz a uma criança, você não sabe qual vai ser o resultado. Claro, imagino que acredito, né, que boa parte de todos nós queremos que sejam pessoas boas para o mundo, que sejam pessoas, né, eu não sei qual outro adjetivo melhor, acho que pessoas boas. E tudo que o boas inclui. Mas a gente não sabe o resultado. A gente não pode antecipar. Então, da mesma forma, quando você criar os seus projetos, então só traz e faz o seu melhor por ele. Cria, né? Dá essa educação, essa criação aos seus projetos, aos seus objetivos da melhor forma. E deixa que ele siga o rumo dele. Sejam bons projetos, né? Assim como boas pessoas. Então vamos continuar. Parênteses grande. Um dia, por exemplo, vou voltar à frase que eu terminei só para a gente voltar. Essa é a ordem natural da vida.
o eterno inspirar e expirar de ação e reação. Mas você definitivamente não tem controle sobre a reação, mesmo quando essa reação é pura e simplesmente bizarra. Um dia, por exemplo, uma mulher me abordou em uma livraria e disse: "Comer, rezar e amar mudou a minha vida. Você me inspirou a largar meu marido violento e a me libertar." Tudo por causa daquele momento no seu livro, aquele momento em que você descreve como conseguiu uma ordem judicial de afastamento contra seu ex-marido porque estava cansada da violência dele e não ia mais tolerar aquilo. Ordem judicial de afastamento, violência. Isso nunca aconteceu, nem no meu livro, nem na minha vida real. Não haveria nem como ler essa narrativa nas entrelinhas de minhas memórias, pois tudo isso não poderia estar mais longe da verdade. Contudo, aquela mulher subconscientemente inserira aquela história, sua própria história, em minhas memórias, porque imagino, precisava fazê-lo. Talvez tenha sido mais fácil para ela, de alguma forma, acreditar que seu surto de determinação e força tinha vindo de mim e não de si mesma. Qualquer que tenha sido sua motivação emocional, no entanto, ela se inseriu em minha história e, neste processo, apagou a narrativa que eu havia escrito de fato. Por mais estranho que possa parecer, acho que tinha todo o direito de fazer isso. Acho que essa mulher tem pleno direito de interpretar meu livro como quiser. Depois que ele caiu em suas mãos, afinal, tudo nele passou a pertencer a ela, não mais a mim. Reconhecer essa realidade de que a reação não pertence a você é a única maneira sã de criar. Se as pessoas gostam do que você criou, ótimo. Se o ignorarem, que pena. Se o interpretarem de maneira errada, não se preocupe. E se simplesmente odiarem o que você criou? Se o atacarem com críticas mordazes, insultarem sua inteligência, difamarem seus motivos e arrastarem seu nome pela lama? Apenas sorria e sugira, da maneira mais educada que puder, que vão fazer sua própria arte, pô. E continue fazendo a sua. É meio que o que o Djavan falou, né? Então, se a pessoa está reclamando, ela que vai fazer a dela e deixa a gente criar a nossa em paz.